queria, já que você sentou, convidar você para ficar em pé novamente. E vamos abrir as nossas Bíblias em Gênesis. Semana passada, a gente acabou gastando muito tempo com o relatório da viagem, então nós só falamos de Gênesis 8, e nós não falamos de Gênesis 9. Então nós vamos hoje concluir ou continuar o sermão que inclui Gênesis 8 e Gênesis 9. E nós vamos ler hoje somente Gênesis 9, do versículo 1 até o versículo 17. Gênesis, capítulo 9, do versículo 1 ao 17. A palavra de Deus diz assim: Então Deus abençoou Noé e seus filhos e lhes disse: Sejam férteis e multipliquem-se, encham a terra, todos os animais da terra, todas as aves do céu, todos os animais que rastejam pelo chão e todos os peixes do mar terão medo e pavor de vocês. Eu os coloquei sob o seu domínio. Assim como dei a vocês os cereais, os vegetais por alimento, também lhes dou agora os animais. Mas nunca como carne com sangue, pois sangue é vida. Exigirei o sangue de todo aquele que tirar a vida de alguém. Se um animal selvagem matar alguém, deverá ser morto. Quem cometer assassinato também deverá morrer. Quem tirar a vida por mãos humanas perderá a vida, pois eu criei o ser humano à minha imagem. Agora, sejam férteis e multipliquem-se e povoem a terra outra vez. Então Deus disse a Noé e a seus filhos: Confirmo aqui a minha aliança com vocês, seus descendentes, e todos os animais que estavam com vocês na embarcação, as aves, os animais domésticos, os animais selvagens, todos os seres vivos da terra. Sim, confirmo a minha aliança com vocês. Nunca mais os seres vivos serão exterminados pelas águas. Nunca mais a terra será destruída por um dilúvio. Então Deus disse: Eu lhes dou um sinal da minha aliança com vocês, com todos os seres vivos, para todas as gerações futuras. Coloquei o arco-íris nas nuvens. Ele é o sinal da minha aliança com toda a terra. Quando eu enviar nuvens sobre a terra, nelas aparecerá o arco-íris. E eu lembrarei da minha aliança com vocês e com todos os seres vivos. Nunca mais as águas de um dilúvio destruirão toda a vida. Ao olhar para o arco-íris nas nuvens, eu me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres vivos da terra. Então Deus disse a Noé: Esse arco-íris é o sinal da minha aliança que confirmo com todas as criaturas da terra. Vamos orar, meus irmãos. Santo Deus, a tua palavra mais uma vez foi aberta, lida, e nós precisamos, ó Pai, do teu Espírito Santo, que ilumine a nossa mente, que aplique a tua verdade ao nosso coração, que não nos deixe sair daqui da mesma forma que entramos. Senhor Deus, louvado seja o teu nome. Fala a cada um, a cada necessidade, e transforma as nossas vidas hoje em nome de Jesus. Amém. Poder sentar, meus irmãos. Aliança e amor divino é o sermão que eu comecei na semana passada. Semana passada eu disse que tanto Noé como Deus trabalham nesse texto. Se você vê o capítulo 8, você vai ver que é falado muito mais vezes das coisas que Noé está dizendo, ou Noé está fazendo. Mas se fala também do que Deus está fazendo. No entanto, o que Noé está fazendo não só é facilmente analisável, a gente consegue entender como que ele fez. Ele usou engenharia, ele usou arquitetura, agora ele manda aves, ele fica fazendo um processo de observação para ver se as águas iriam descer, iriam se secar. Mas o que Deus está fazendo é tão maior do que Noé está fazendo, que é impossível sequer a gente entender como calcular, como entender como que Deus faz as águas do dilúvio que cobrem toda a terra se sequem. Então a lógica é que Deus, assim como nós que somos pais e mães, pegamos um bebezinho, uma criança no colo e fazemos certas atividades com elas para fazer elas participarem de alguma forma, e aí elas acham que elas estão fazendo uma grande atividade, assim também Deus com a gente. Ele nos usa e nós temos a impressão, muitas vezes, que nós realmente estamos fazendo grandes coisas, como é Ele que está fazendo grandes coisas. Semana passada eu contei a história de que quando
12 anos atrás, mais ou menos, eu peguei a Bárbara, minha filha mais velha, coloquei no meu colo, na frente do piano, e comecei a tocar o piano, e ela tocando junto comigo. Tudo que ela fazia era bater a mãozinha no piano. E aquilo era desafinado, era desencontrado, mas era a melhor música que um pai poderia ouvir. Era a melhor música que eu poderia ouvir. Aquilo que trazia a alegria do meu coração. É essa, eu creio a cena que está sendo construída no coração de Noé e de Deus. É Deus que está conduzindo todo aquele momento imenso, que Noé não tem o menor gerenciamento. Ele não tem leme no barco, ele não tem janela para ver a direção que está indo, ele não tem a dimensão sequer de como vai acabar aquilo tudo. Deus não fala para ele quando vai encerrar, só fala quando vai começar. Ele não sabe quanto tempo vai demorar. Mas, ao mesmo tempo, você tem na cena Deus vendo o filho dele fazendo pequenas coisas. Mas como uma pequena Bárbara no colo de Deus, Noé está causando prazer ao coração de Deus. Porque ele é obediente, porque ele é servo amado de Deus, porque ele está caminhando com Deus. E eu falei, então, que o tema, ou melhor dizendo, a proposição que resume esses 2 capítulos é a seguinte: que Deus nos convida a uma jornada transformadora ao seu lado através de uma aliança de amor. Se vocês não se lembrarem de mais nada, se lembrem disso. Deus trouxe vocês aqui, Deus tem ido ao seu encontro, Deus tem trazido você para a presença dEle, no meio de outras igrejas, ouvindo a palavra dEle, sendo impactado de alguma forma pelas coisas do reino dEle. Não é à toa, não é simplesmente porque você é a criação dEle, é porque Ele quer uma aliança com você. Ele quer te convidar para caminhar junto com Ele. Na semana passada eu disse duas verdades sobre isso. A primeira verdade é que Deus soberanamente, não tem a ver com a minha capacidade, Ele soberanamente me convida para caminhar junto com Ele. E de novo eu disse que pode parecer que Deus está só brincando com Noé, porque Noé não está fazendo grandes coisas, mas Deus convida Noé para fazer parte da mesma coisa que ele está fazendo. Deus conduz o barco, mas é Noé que está dentro daquele barco. Deus conduz a história, mas o servo dele está junto com Deus quando Deus está conduzindo a história. Então veja, todo aquele processo grande que está acontecendo, a primeira coisa que nós vemos nesse texto é que Deus convida Noé para trabalhar junto com ele, para agir junto com ele. Eu falei algumas coisas, vale a pena você olhar o sermão de semana passada, ouvir, para ver como isso se aplica à sua vida. Quantas vezes nós achamos que aquilo que Deus nos chama é para a gente ser talvez mão de obra barata, ou aquilo que Deus nos chama, por o outro lado, seria só um exercício religioso de final de semana. E não é nada disso. Deus não está chamando você para ser mão de obra barata durante a semana, fazendo algumas coisas para Ele. E Deus também não está chamando você só para no final de semana se tornar um religioso. Deus está chamando você para construir as mesmas coisas que Ele está construindo. Por mais estranho que seja isso. Porque Ele não precisa de você. Ele não precisa de mim. Mas Ele quer caminhar com a gente. A segunda coisa que eu disse semana passada é que Deus vem para derramar sobre nós uma aliança amorosa. Ele quer ter um relacionamento com Noé. Isso fica claro. Não fica claro só aqui. Isso fica claro antes de Noé, 10 gerações, 9 na verdade, porque Noé é a 10ª geração, que Deus está andando com pessoas. Ele não está andando simplesmente com instituições, com organizações, ele está andando com pessoas que têm nome, que têm história, que têm dificuldades próprias que elas enfrentam. Nós vimos que Noé, na caminhada dentro do barco, a cada 7 dias manda um pássaro. No começo um corvo, depois uma pomba, para ver se as águas estão diminuindo. Por que a cada 7 dias? Porque Noé aprendeu com seu pai, com seu avô, com seu tataravô, já naquela época, na antiguidade, a adorar a Deus uma vez por semana, aquietar o coração, para que de alguma forma o coração aprenda que Deus não quer a gente dentro do exercício religioso. Deus quer a gente num relacionamento amoroso, íntimo com Ele. E é isso que Deus está explicando
com palavras e com ações, com desenho, com fogos de artifício. Deus está pintando toda essa realidade diante de Noé. Então, hoje, nós vamos continuar esse texto. E eu quero entrar nesse terceiro princípio. A primeira coisa, então, que Deus nos mostra é que Ele quer convidar cada um de nós a caminharmos junto com Ele. A segunda é que Ele quer um relacionamento, uma aliança de amor com a gente. A terceira coisa que hoje, então, eu começo é que Deus, o seu amor, sempre atua para cultivar em nós um coração plenamente rendido a Ele. Deus sempre atua para render o nosso coração completamente a Ele, não só parte do nosso coração, não só parte da nossa vida. Nós sabemos que Noé era uma pessoa diferenciada, nós sabemos que Noé era um homem diferenciado na sua época, mas mesmo Noé vai ter que aprender durante 100 anos a depender de Deus, a se render a Deus. Mesmo Noé vai ter que aprender que há muito mais coisas que vão vir pela frente do que ele já aprendeu, do que ele já se rendeu, do que ele já entregou para Deus. A gente precisa entender isso acima de tudo. Toda nossa religiosidade, toda nossa tentativa de buscar a Deus vai ser sempre vazia, se a gente entender que Deus quer 10% da nossa vida, que Deus quer muito da nossa vida. Deus não quer muito da vida de ninguém. Deus quer tudo da nossa vida. Tudo da nossa vida. Noé tem que aprender isso com Deus. Do mesmo jeitinho que hoje nós temos que aprender. Veja, muitos poderiam estar dentro daquele barco naquele dia. Muitos poderiam estar junto com Noé naquele dia. Muitos poderiam estar sendo salvos, mas eles foram destruídos nas ondas lá fora, mas muito antes de serem destruídos nas ondas que estavam do lado de fora, eles foram destruídos pelas ondas de egoísmo dentro deles. Eles foram destruídos pelas ondas de ensimesmamento que estava dentro deles. Muitos na época de Noé poderiam ter entrado pelaquele barco, nas portas daquele barco, quando Deus mandou, simplesmente se eles entendessem que eles tinham que se render a Deus. Mas não é isso que eles fazem. Muitos hoje poderiam ser salvos se simplesmente se rendessem a Deus. Se realmente rendessem tudo, não parte, mas tudo. Veja, eu fico olhando a história de Noé e eu fico imaginando o que é um homem 100 anos, durante 100 anos, pregando que Deus ama as pessoas ali, mas que Deus é justo, que Ele dá mais uma oportunidade para eles voltarem e se arrependerem. Eu fico imaginando o peso no coração de Noé, não o peso do julgamento, como normalmente a gente imagina, mas outro peso. Eu fico imaginando ele olhando para aquelas pessoas que não merecem, para aquelas pessoas que não querem ouvir, para aquelas pessoas que não querem render, não tudo, talvez um pouco, mas não tudo. E Deus continua mandando Noé, prega o meu amor, prega a minha justiça, prega que é para eles se arrependerem, prega para eles voltarem. Eu fico imaginando Noé olhando toda aquela história e pensando, como eles não amam a esse Deus? Como eles não se entregam a esse Deus? Como eles não abrem mão de tudo para esse Deus que está querendo salvar a eles? Eu creio que é esse o sentimento, talvez um dos sentimentos, não todos os sentimentos, de Noé. Ele está olhando para um grupo de pessoas que ele ama, algumas talvez ele não ama tanto, mas ele está olhando para todas aquelas pessoas em volta, uma história que nós não conhecemos, porque nós não sabemos nada do mundo da antiguidade antes do dilúvio, nada. A palavra de Deus, nesse texto que nós lemos, diz que Deus decidiu não destruir o mundo mais uma vez, na mesma forma como ele fez. Falei isso semana passada. Não haver mais uma destruição global da terra, da humanidade, até que venha o julgamento final. A ideia é que a cada 10 gerações, a cada grupo de gerações, nós iríamos pecar tanto, nós iríamos errar tanto, nós iríamos produzir tanta maldade como humanidade, que Deus teria que destruir a humanidade. Mas Deus fala aqui que Ele fala, não vou destruir de novo. E nós entendemos depois, em textos do Antigo e do Novo Testamento, que há um dia que Ele está aguardando para isso. Paulo, no capítulo 17 de Atos, diz
que eu não faço isso. Eu me esqueci o versículo exato, mas ele diz que Deus não conta o tempo de ignorância deles. E aí muitos às vezes pensam que Deus está dizendo, eu não vou cobrar deles. Não é isso que ele está dizendo. Dizendo é que a minha paciência é o que faz o meu julgamento demorar. A minha misericórdia, o meu desejo de que todos sejam salvos é o que faz o meu julgamento demorar a vir. Pois esse, creio eu, é o coração de Noé nesse momento, ou um dos sentimentos que vem na vida dele. Noé tem agora o controle de todos os animais. Não sei se você percebeu, ele vai sair da arca, no capítulo 9, como lemos, e ele agora tem todos os animais descendo da arca com ele. Não só isso, Deus está colocando temor no coração dos animais para que eles obedeçam, ou para, pelo menos eles não causem mal a Noé, sua família e a humanidade na sequência. Veja, talvez, e eu creio que provavelmente é isso que está acontecendo, Noé está lembrando de um outro antepassado dele, que também teve uma demonstração assim na vida dele. Adão lá atrás. Quando Deus cria todas as coisas, Deus dá para Adão a responsabilidade de dar um nome para cada uma daquelas espécies. A lógica é que Adão dá um nome para cada uma das espécies, não para cada um dos bichos que tem ali. E à medida que Noé, eu imagino, ele vê essa realidade, ele vê que o que Deus está entregando para ele é muito maior do que o que ele poderia sonhar. Então o que ele entrega para Deus é um coração rendido diante dele. Veja, não tem outra possibilidade da gente lidar com as nossas dificuldades, a não ser nós nos rendemos a Deus. Não tem. O dilúvio viria sobre todos. Somente uma família foi salva, porque somente uma família se rendeu a Deus. Quando nós olhamos essa história, eu fico lembrando de ontem, eu estava conversando com um amigo sobre isso, do texto de Eliseu, em 2 Reis, capítulo 13, do 14 a 19, que Eliseu chama o rei Joás, no final da sua vida ele está para morrer, e fala para Joás, solta uma flecha pela janela. Ele solta, ele tem que, ao soltar essa flecha, dizer algo, uma promessa que Deus está entregando para ele. E aí na sequência ele fala, agora começa a soltar flechas no chão. E o rei Joás começa a soltar flechas no chão. 1, 2, 3 flechas. E para. E aí o profeta Eliseu fica irritado com ele. Porque o profeta não havia mandado ele parar. E ele fala, se você não tivesse parado, tivesse continuado, Deus iria dar uma vitória completa na sua vida. Mas uma vez que você parou, Deus vai dar 3 vitórias para a sua vida, mas a 4ª batalha que você tiver, você vai fracassar. Se nós olharmos o contexto, é claro, fica claro para nós o que Deus está ensinando para Joás, para o rei Joás. O que ele está ensinando? Que Joás não tinha entregue o coração dele, de todo o coração, de todo para Deus. E por causa disso, ele experimentou em outros momentos na vida, e agora o julgamento de Deus deixa claro mais uma vez isso na vida dele, que ele não tinha vitória completa, porque a obediência dele a Deus era sempre parcial, era sempre até um ponto, não tudo. Não é exatamente, muitas vezes, o que acontece com a gente. Eu imagino que pessoas em volta de Noé, porque ele era uma pessoa querida provavelmente naquele ambiente. Ele era já um senhor de 500 anos de idade. Ele era um homem respeitado provavelmente. Eu imagino que nem todos tiravam sarro dele, ou mesmo que alguns tirassem sarro dele, talvez ficava uma ponta lá atrás. Mas esse homem é um homem tão capaz. Então havia talvez, provavelmente, algum respeito pela vida dele, mas não era suficiente. Não é suficiente nós acharmos que há alguma lógica no Evangelho. Nós temos que nos entregar totalmente para o Evangelho. Não é suficiente a gente achar bonito o Evangelho. A gente tem que abraçar totalmente a mensagem do Evangelho. Não é exatamente o que acontece com a gente quando nós resolvemos entregar tudo para Deus, mas só da boca para fora. E nós seguramos, e nós não pagamos os impostos, nós não paramos com as pequenas mentiras, que muitas vezes levam a grandes mentiras. Nós não calamos a nossa boca quando nós deveríamos,
e nós dizemos coisas para o nosso cônjuge, ou para os nossos filhos, ou para os nossos pais, que nós não deveríamos dizer. Não é a mesma coisa que nós fazemos quando nós obedecemos a Deus até esse ponto, mas depois a gente fala, mas se eu fizer mais do que isso, eu estou sendo fanático. Não é a mesma coisa que acontece com a gente quando a gente decide obedecer a Deus só naquilo que é confortável para a gente, só até aquele momento que faz sentido para as pessoas em volta da gente. Pois Noé se rende a Deus quando nada mais faz sentido para ninguém em volta dele. Noé se rende a Deus ao ponto de entregar a sua vida para um projeto maluco. E como eu li semana passada, em 1 Coríntios 1, versículo de 27, Deus escolhe as coisas loucas deste mundo para envergonhar aqueles que acham que sabem, aqueles que acham que aprenderam. Eu converso com pessoas das mais diferentes, por ser pastor, em países diferentes. A lógica é sempre a mesma. Nós não queremos obedecer a Deus com tudo. Nós queremos obedecer a Deus só em parte, só na parte que nos agrada. Nós queremos obedecer a Deus só até o ponto que não cria sacrifícios. Quando começa a criar sacrifícios, a gente fala, essa igreja não está mais boa para mim, esse pastor não está mais pregando o que eu quero. E a gente muda de igreja, a gente muda de pastor, e muitas vezes a gente simplesmente para de ir à igreja. Nós descemos da aliança e vamos para outros locais, longe da aliança com Deus. Quando nós olhamos esse texto, ele está chamando a gente, mais uma vez, para a responsabilidade de pensarmos acerca da nossa rendição. Olha, no texto diz, inclusive, que o jeito dele lidar com os animais, o jeito dos animais lidarem com os seres humanos, é tão importante que ele não pode matar ninguém. Os animais não podem matar seres humanos. Aqui começa a pena de morte para quem tira a vida de um ser humano. Então, a aliança que Deus está trazendo para Noé, ela é muito séria, porque depois do Novo Testamento, quando Jesus reage à lei do Antigo Testamento, que reflete esse momento aqui, ele diz que quando a gente odeia o nosso irmão, nós já matamos ele em nosso coração. O que ele está dizendo para nós aqui, e toda a palavra de Deus, que a rendição que precisa haver em nossas vidas precisa ser completa. Se não for completa, você vai ter só vitórias incompletas na sua vida. E não é isso que é prometido para nós. O que é prometido para nós é vida plena. O que é prometido para nós é vida para além dessa vida. O que é prometido para nós é vida mesmo quando a morte se instala em volta de nós. O que é prometido para nós é a mesma coisa que é prometida para Noé. Ele tem a história dele, mas a história dele aponta para uma história muito maior. A história de salvação em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus, nós temos todas essas promessas aplicadas à nossa vida. Se nos rendemos a Ele, nós vamos viver junto dele, salvos por Ele, alcançados pela graça. Segundo, o quarto, seria o segundo de hoje, quarto verdade que nós vemos aqui. Ao abrirmos o nosso coração, somos surpreendidos pelo sorriso acolhedor de Deus. Quando nós abrimos o nosso coração para o que Deus está fazendo e nos rendemos a isso, nós somos surpreendidos pela forma como Deus sorri para nós, mesmo através das dificuldades maiores que podem vir sobre as nossas vidas. Eu não sei qual a dificuldade que você está agora, alguns de vocês eu sei, porque tenho acompanhado. Mas eu imagino que nenhum de nós tem uma dificuldade maior do que a de Noé nesse momento. A destruição do mundo inteiro em volta dele. Pessoas gritando do lado de fora, os animais e a família dele gritando do lado de dentro. Há uma destruição em todo canto. Há ondas de destruição para cima deles em todo o tempo. Mas Noé, ao mesmo tempo, presta culto a Deus a cada 7 dias. E quando abre a porta da barca, da arca, a primeira coisa que ele faz é adorar o nome de Deus. Como é que ele pode fazer isso? Diante de tanta destruição, como é que ele pode adorar o nome de Deus? Ele está vendo algo que muitas vezes nós não vemos quando nós entramos no nosso sofrimento. Ele está vendo algo que muitas vezes eu e você não enxergamos quando a dor e a tristeza vêm sobre as nossas vidas.
Ele está vendo para além das tristezas que vêm, o sorriso escondido de Deus. Quando nós olhamos isso, Deus simplesmente derrama sobre ele uma pessoa pequena, o amor dele, um cuidado que ele não merecia. Deus não precisa de Noé, assim como não precisa de você e não precisa de mim. Mas ele derrama sobre ele esse amor. Quando a gente olha essa canção que está sendo construída nesse texto, porque é uma canção, de um lado, Deus trazendo a destruição, mas de outro lado, ele também trazendo a graça dele, salvando uma família que se rendeu aos pés dele. De um lado, você vê, imagina, o terror no coração de Noé, mas de outro lado, a gratidão vindo no coração dele. Há toda uma música densa, se fosse uma sinfonia, nós teríamos sons crescendo, terríveis no começo, mas sons graciosos se encerrando essa sinfonia. É isso que está sendo construído. Noé, ao enxergar toda aquela situação de desastre em frente dele, o que ele consegue enxergar é o que nós lemos no último versículo. Este arco-íris é o sinal da aliança, do amor, da graça que Deus tem com cada um deles. Semana passada nós comentamos isso, que o arco-íris, a palavra arco, inclusive em português, é da mesma forma a construção. É o arco e flecha também da mesma construção. A ideia que o autor está dando é que Deus pegou a sua arma de guerra e pendurou ela. Não vou mais guerrear dessa forma o povo que eu criei, o povo que eu amei. Deus está derramando sobre ele claramente julgamento, mas derramando sobre ele também claramente amor e graça que ultrapassam todo julgamento. 1 Pedro capítulo 4, logo depois do capítulo 3, onde Pedro comenta sobre o dilúvio, esse momento que nós lemos. A destruição, o jeito como o evangelho foi pregado lá atrás, a partir da vida de Noé, que o Espírito de Cristo estava em Noé, pregando o evangelho àquelas pessoas. Aí no capítulo 4, Deus fala, não se surpreenda quando o julgamento, quando o fogo do julgamento chegar até a tua casa. Ele não está falando para um não crente. Ele não está falando para a pessoa que não vive corretamente diante de Deus. Ele, Pedro, está escrevendo para a igreja sofredora. E ele não está dizendo, tudo isso que acontece é porque vocês são bonzinhos, mas as pessoas lá fora são boas. Ele está falando, vai vir julgamento sobre a vida de vocês também. Mas há uma diferença profunda naquilo que vem sobre a vida de Noé, aquilo que vem sobre a vida das pessoas lá fora. O peso da mão de Deus vem sobre a vida de Noé, mas muito mais profundo é o olhar gracioso de Deus para a vida dele. O apóstolo Pedro, 1 Pedro capítulo 4, versículo 12 e versículo 13, fala exatamente essa verdade, que Deus pode nos entregar uma providência carrancuda. Tem um homem chamado John Flavel, que ele fala, no meio de uma providência carrancuda de Deus, no meio de uma providência carrancuda, Deus esconde seu sorriso gracioso. Eu tenho visto cristãos, pessoas que dizem seguir a Deus de verdade, que quando a dificuldade vem, sucumbem. Quando as ondas de destruição vêm, de onde vierem, emocionais ou físicas ou financeiras, relacionais, o cristianismo deles derrete na frente deles. O que nós vemos na vida de Noé é tanto a graça de Deus de não deixar a vida dele ser derretida diante do sofrimento, quanto também a demonstração clara que foi Deus que trouxe Noé até aquele local, que Deus não vai deixar aquilo destruir a vida de Noé, que não vai deixar o sofrimento, a tristeza, a dor, a depressão, ser aquilo que explica a vida de Noé. Noé sai de dentro da arca depois de um ano de suspense. O que será que vai acontecer diante desse dilúvio todo? E quando ele sai da arca, a promessa que é entregue a ele é a mesma que é entregue a Adão. A lei ou a vontade, o mandamento que é entregue a ele é o mesmo que é entregue para Adão. Vai, multiplique-se, eu vou abençoar vocês, eu vou cuidar de vocês. E Noé consegue ver em algum momento, com muita clareza, o sorriso escondido
de Deus. Eu sei dos sofrimentos de alguns de vocês. Eu sei, porque eu acompanho. Alguns de vocês eu não sei. Eu sei dos meus sofrimentos. A boa parte desse sermão eu escrevi como uma oração quando eu estava voltando do Paquistão e da Rússia. E só para ficar claro, na Rússia eu vi mais pobreza do que no Paquistão. Mas nos dois lugares eu vi uma carência grande do amor de Deus. E eu vi poder de Deus agindo de forma sobrenatural, de maneiras que eu tinha certeza que eu não estava preparado para fazer, que eu tinha certeza que eu não era a pessoa certa para fazer. E à medida que eu fui refletindo sobre aquele momento, eu comecei a escrever parte desse sermão, que na verdade não era sobre esse texto, era só o que estava dentro do meu coração. Eu fiquei escrevendo e pensando, como que Deus pode me levar por uma viagem tão difícil, com tantas possibilidades de dar errado, com tantas maneiras de causar mais dor para aquelas pessoas que eu ia visitar. E mesmo assim, para além de toda a minha capacidade de imaginação, produzir salvação de vidas, produzir milagres, produzir e ver o que foi produzido através de pequenas ações, minúsculas ações, que de nós daqui dessa igreja, do Mateus, do Zeca, me dando treinamento para eles. Eu fui vendo o poder de Deus excedendo e muito, tanto as dificuldades e pressões que a gente teve, quanto também as capacidades que a gente entregou. Nenhuma das duas situações justifica ver o poder de Deus daquela forma. E é isso que Deus quer para nossas vidas, não só de vez em quando. Que Deus quer para as nossas vidas que a gente não sucumba diante das perseguições, das dores, das dificuldades, não porque nós somos os heróis da fé, mas porque de alguma forma a gente consiga abrir essas nuvens escuras, enxergar do outro lado o sorriso escondido de Deus. Nós precisamos olhar o que Deus quer fazer em nossas vidas, como nós falamos semana passada, é que a gente entenda que Ele não depende das nossas capacitações, em que a gente entenda que Ele não depende também da gente colocar em uso aquelas mesmas coisas que Ele nos deu. Ele só quer de nós aquilo que mesmo filhos e filhas que tocam desafinado, que cantam errado, que não conseguem achar as notas certas, mas conseguem entregar, todos nós conseguimos entregar, pela ação do Espírito Santo de Deus, que é um coração rendido. Esse é o louvor que Deus quer de nós, um coração rendido. Eu tenho visto isso, e nessa viagem eu vi de novo, e aqui às vezes eu tenho visto com pessoas aqui conversando com vocês. Deus não quer muito de você. Deus não quer bastante de você. O que Deus quer de você, inclusive, o mundo pode achar que é muito pequeno. Ele quer o seu coração rendido. Ele quer que você pergunte para Ele cada dia, Senhor, qual mais detalhe na minha vida eu tenho que agora obedecer o Senhor? Que mais que tem que ser mudado na minha caminhada? Senhor Deus, que mais que falta ser mudado no jeito que eu caminho contigo? Senhor, mostra mais um detalhe, porque diante desse sofrimento, dessa dor que está lá fora, eu quero ser invadido pela Tua graça. Como não amar um Deus como esse? Como não amar o Senhor Jesus que me conduz a Deus Pai? Como não amar o Espírito Santo que me convence de todo mal? Como não amar um Deus que não só aprecia a minha rendição, como Ele me dá a condição de me render a Ele, como em Filipenses capítulo 2, versículo 13 diz, que é Deus que nos dá o desejo e a capacidade de realizar aquilo que Ele quer. Como não amar um Deus que não me deixa eu me bastar, que Ele tira de mim toda a minha independência, que Ele tira de mim todo o meu ensimesmamento, que Ele tira de mim toda a minha ilusão de conseguir realizar alguma coisa. Como não amar a esse Deus? Pois esse é o caminho que Noé trilhou para conseguir ver o sorriso escondido de Deus.
enquanto nós esperarmos que todas as nossas dificuldades sejam resolvidas, que todas as nossas dores sejam curadas, enquanto nós esperarmos que todas as dívidas sejam pagas, enquanto nós quisermos esperar que tudo que nós oramos para Deus pedindo seja entregue, nós vamos ter muita dificuldade para caminhar com Deus. Nós precisamos aprender a caminhar com Deus enquanto o sofrimento é presente, enquanto ondas de destruição vêm sobre as nossas vidas. Nós precisamos aprender a caminhar com Deus enquanto as nuvens escuras escondem o sorriso dele. Nós precisamos aprender a caminhar com Deus, perguntando uma vez depois da outra, qual que é a grande história que está sendo construída. Eu sei qual que é a pequena. Eu não tenho tudo que eu preciso, ou tudo que eu queria. Eu tenho coisas que eu não queria na minha vida. Mas qual que é a grande história? A grande história conta de um Deus todo-poderoso, soberano sobre tudo e todos, amoroso acima de todas as coisas, que não deixa os seus perecer, que sabe como cuidar dos seus no meio da tempestade, que caminha com eles no meio do mar bravio. Na grande história é que ele conduz a gente para dentro do momento de tristeza, do momento de dor, mas porque ele sabe muito bem aonde vai culminar. No momento que nós vamos enxergar a glória de Deus, o amor de Deus, que nós vamos enxergar a glória de Deus na face de Cristo, como Paulo fala. Tem mais coisas para falar nesse texto, meus queridos. Eu fico imaginando, por exemplo, para além das nossas dificuldades aqui, as dificuldades que nós vemos os nossos irmãos passando em outros locais. Eu, anos atrás, estive pregando numa igreja aqui em Anápolis, e a pessoa que pregou depois de mim foi o Bai, eu não vou falar o nome dele todo. Ele era americano, mas de descendência de um outro país da Ásia, onde há muita perseguição ao evangelho. E quando eu terminei de pregar, muito convicto de que a graça e o poder de Deus estavam naquele dia agindo de uma forma diferente, ele subiu para pregar. E ele começou a contar, começou pelo testemunho dele. Ele foi fazer missões naquele país, um país difícil demais, talvez o mais difícil hoje, e prenderam ele, não poderiam prender ele, era americano, mas prenderam ele, ficou 2 anos preso. Primeiro mês, muita tortura, muita dificuldade, muita dor. Não é essa dor que a gente está acostumado no dia a dia, meus irmãos. É a dor de ver o seu corpo sendo partido ao meio. E nos primeiros meses, ele disse, ele contou depois para mim com mais detalhes, ele achava que Deus, em algum momento, iria tirar a tortura, ia tirar ele da cadeia, ia devolver ele para a sociedade, para a igreja, para a família dele. E depois de alguns meses, a esperança dele foi diluindo, até não ter mais esperança. E quando acabou a esperança dele, e ele se rendeu completamente a Deus, aí ele falou, se aqui é o lugar da minha morte, se aqui vai ser o meu túmulo, então eu quero entregar a minha vida com tudo que eu tenho nesses últimos momentos. E ele disse que ele começou a pregar o evangelho para os mesmos guardas que aplicavam tortura nele. Começou a pregar para os presos da cadeia, os presos começaram a converter. E isso não sem tortura, a tortura não encerrou. E depois de mais de 1 ano que ele estava lá, em algum momento, Deus ouviu parte da oração dele. Deus não acabou com a tortura. 2 anos ele foi torturado. Deus acabou em algum momento com a dor. Em algum momento ele era torturado e Deus permitiu que ele não sentisse mais dor. E ele conta como isso foi muito mais importante do que qualquer seminário, do que qualquer mentoria, do que qualquer coisa que alguém pudesse ensinar para ele, porque ele aprendeu a ver o sorriso escondido de Deus, mesmo no meio das maiores dificuldades que ele enfrentou na vida dele. Ele aprendeu a ver que Deus não é nosso Deus só quando as coisas vão bem. Deus é nosso Deus quando o dilúvio vem e as ondas de maldade e de destruição vêm sobre as nossas vidas. Essa é a mensagem que eu creio que parte a vida de Noé quer ensinar para nós. Eu oro, eu clamo a Deus para que Ele resolva os problemas físicos que nós oramos aqui, para que Deus toque na vida financeira de irmãos e irmãs que nós estamos caminhando. Eu oro para que Deus cure os relacionamentos, há casais que eu sofro junto com eles, porque eu queria tanto ver a graça de Deus invadindo e mudando aquela situação na vida deles. Mas eu oro muito mais
para que a gente tire o nosso pescoço para fora dessa realidade que nos suprime e nos esmaga, e a gente consiga ver que atrás de nuvens escuras, o sorriso para nós de Deus sempre está focado em cuidar, salvar e nos proteger até o último dia. A nossa vida vai acabar, a nossa vida vai se encerrar, mas há uma vida para além dessa vida. Há uma vida para além da morte física, que muitos, se não todos de nós, vamos passar. Mas Deus quer entregar para nós agora muito mais do que só esperança. Deus quer entregar para nós agora plenitude de relacionamento com Ele. Noé sai de dentro da arca como um homem que andou com Deus e anda mais 300 anos com Deus. Quinto e último princípio. Deus realiza o que eu deveria fazer, mas eu não consigo sozinho. Quando a gente vê essa história toda, eu tenho certeza que na mente de alguns, talvez veja a impressão assim, mas esse é Noé. E realmente, Noé é pintado para nós com cores como de um herói. Ele tem uma habilidade incrível de engenharia, de arquitetura, muito similar ao que nós temos hoje, mas nós estamos falando de milhares de anos atrás. Era um homem inteligente, sem dúvida nenhuma. Noé, muito provavelmente, embora nós não temos notícias sobre isso, tinha escrita na época dele, porque para desenvolver a tecnologia que ele desenvolve, ele tinha que ter anotações. Noé era um homem que consegue pregar durante uma centena de anos e conseguir ter firmeza, mesmo diante das pessoas discordando dele, mesmo diante da grande família não vindo junto com ele. Noé era um homem que, para todos os motivos, a gente poderia falar, ele era um herói diferente, melhor do que qualquer um de nós. Mas Noé jamais conseguiria fazer o que Deus chamou ele para fazer. Jamais. O melhor dentro de nós, o melhor músico dentro de nós vai produzir uma música desafinada para Deus. O melhor dentro de nós vai produzir uma justiça imunda diante de Deus. O melhor diante de nós vai produzir trabalhos e tarefas que não conseguem se sustentar, vão desmoronar na história. Mas mesmo o mais fraco dentre nós, nas mãos de Deus, produz algo que tem significado eterno. Mesmo o menor de nós consegue falar coisas que mudam a história de famílias, de vidas, de nações inteiras. Mesmo o menor de nós consegue ser transformado num apóstolo da verdade, da justiça, da pregação do evangelho do nosso Deus. O que Deus está mostrando para ele é que a questão não é que Noé era sábio, visionário, piedoso, profissionalmente bem preparado, inteligente. Não era essa a questão. A questão é que quem iria fazer o que Noé não conseguiria fazer era Deus. O primeiro ponto é que Deus nos chama para andar com Ele. E o último, eu queria trazer isso. Deus nos chama para fazer o que Ele está fazendo. Mas é Ele mesmo que faz a parte difícil, é Ele mesmo que constrói em volta, é Ele mesmo que constrói o ambiente, é Ele mesmo que convence a gente mesmo a concordar com aquilo que Ele está fazendo. É Ele que vai à nossa frente, enfrentando as dificuldades. Agora, de quem então que Noé é modelo, ou para quem que ele aponta? Nós já falamos sobre isso algumas vezes. Noé é falho como eu e você. Noé está apontando para Jesus Cristo de Nazaré. Noé está apontando para aquele que viria e faria a música afinada que Deus quer ouvir. Noé é aquele que aponta para aquele que viria e executaria o sacrifício que é sim esse, cheiroso às narinas de Deus. Noé é aquele que aponta para o Salvador, que ele sim completaria toda a obra de salvação. Noé é só um homem como eu e você, mas ele está apontando para Jesus de Nazaré, que viria e fazia toda essa obra que nós não conseguimos. Veja, é por isso que eu amo a Jesus de Nazaré.
É por isso que eu choro diante dele, porque ele fez a música que eu não conseguiria fazer de louvor a Deus. É por isso que eu amo a Jesus, porque ele morreu a minha morte e ele viveu a minha vida. Não sobra mais nada para eu fazer a não ser me render aos pés dele. Ele já fez tudo. É por isso que Paulo, em Gálatas 2, versículo 20, fala: eu já estou crucificado com Cristo, e a vida que eu vivo agora não é mais minha, é Ele que vive em mim, porque se eu tentar viver, e agora sou eu que estou dizendo, eu tentar viver a fé sem Ele, eu não vou conseguir, porque é Ele que venceu, é Ele que conseguiu. É por isso que Paulo, depois de novo, em Atos 20, 24, fala que eu não considero a minha vida em nada preciosa, conquanto que eu cumpra a carreira e o ministério que o Senhor me deu. E alguns ouvem esse versículo e pensam que ele está falando do pastor e do missionário. Não, Paulo também era o filósofo, ele também era o poeta, Paulo também era o empresário, Paulo também era um homem como eu e você. E ele está chegando e falando: nada que eu tenho tem qualquer preciosidade, não vale nada qualquer esforço que eu tenho, a não ser que eu use esse esforço para trazer glória ao nome de Deus. Não há tarefa, não há a vocação, não há profissão, não há empresa, não há nada que eu possa fazer que possa de alguma forma agradar a Deus, a não ser que quem faça isso seja Jesus Cristo através da minha vida. Veja, isso é muito diferente da religião que é pregada lá fora. A religião que chama a gente para entregar tudo ou muito, mas cobra da gente. E a gente sabe o tanto que isso é difícil. Como suportar o peso de salvar vidas? Como pregar aqui na frente e achar que a sua vida depende de mim? Como a gente sair daqui e achar que se eu não for sal e luz, as pessoas não vão ouvir o nome de Deus e não vão se converter? Como achar que se eu não corrigir direito, o meu filho, a minha filha, vão acabar virando trombadinha, acabar indo para a cadeia ou coisa pior? Como carregar o peso de uma vida para a vida dar certo, sendo que eu sei que tanta coisa errada pode acontecer e destruir os meus sonhos, os sonhos da minha família? É impossível nós carregarmos o mundo nas nossas costas. Mas alguém já carregou por nós. E o nome dele é Jesus de Nazaré. Noé teve uma pequena sombra do que é viver aos pés de Cristo Jesus. Ele foi salvo daquela geração. Ele fez parte de alguma forma daquilo dali. Ele construiu o barco, mas ele não tinha leme, ele não tinha janela, ele não tinha mapa, ele não sabia onde ia parar, quando ia parar. Tudo estava sob o controle de Deus. Quantas vezes nós queremos resolver os dilemas da nossa vida, nós estabelecemos como que vai resolver. Nós estabelecemos quais que são os alvos. Nós estabelecemos quais que são os limites. Deus não nos chama para que a gente possa resolver as nossas vidas. Ele chama para Ele resolver as nossas vidas. Ele chama para a gente se render diante dEle. Toda a linguagem desse texto tem a ver com aliança, pacto, de sangue. Toda a linguagem desse texto tem a ver com o fato de que Deus usa palavras para descrever o que Ele quer com você e comigo. Mas mesmo assim, todo o conjunto desse texto mostra que somente palavras sem o poder do Espírito Santo de Deus vindo ao nosso encontro, elas são só palavras. Eu oro para que hoje o Espírito Santo de Deus conduza você a uma entrega completa. Sabe o que isso significa? Que você saia daqui e fale: eu vou pagar todos os meus impostos, porque eu não quero mais pecar contra o nome do meu Deus. Sabe o que isso significa? Que eu vou parar de usar coisas que são ilegais, que eu não paguei por elas, porque eu quero honrar o nome de Deus. Sabe o que isso significa? Que eu não vou cumprir as tarefas que me dão ou aqui, ou no meu trabalho, só pela metade. Porque para honrar o nome de Deus, eu tenho que cumprir toda a minha palavra. Sabe o que isso significa? Significa que eu não vou usar pequenas mentirinhas mesmo, que sejam para produzir momentos mais agradáveis, para que eu não construa aquela contradição, aquele movimento chato na relação. Deus olha para nós
E como nós já ouvimos tantas vezes o João dizendo aqui, e quer que a gente estabeleça a verdade nas nossas vidas, que nós venhamos a dizer a verdade, a pensar a verdade, que a gente venha desligar a televisão, que a gente venha fechar a cortina, que a gente venha parar a conversa, qualquer coisa que leve a gente a fazer alguma coisa que não agrada ao nome de Deus. A santificação é isso. O poder de Deus vindo sobre as nossas vidas, é isso que nós estamos falando. Deus vir e transformar o nosso coração não é uma coisa temporária e nem é uma coisa parcial. Deus quer todo o seu coração, Ele quer toda a sua carteira, Ele quer todos os seus recursos, Ele quer todos os seus contatos, Ele quer toda a sua voz, Ele quer toda a sua capacidade de ouvir. Deus quer tudo de você. Se você não entendeu que Ele quer tudo de você ainda e que vale a pena entregar tudo para Ele, porque Ele me salva de qualquer perdição, de qualquer danação, de qualquer onda de destruição. Se você não entendeu isso, você não entendeu o Evangelho. Outras religiões vão falar para você mudar um pouco na sua vida. O Evangelho diz que Jesus quer entrar em sua vida para mudar tudo a sua vida. Todas as suas percepções, todas as suas convicções, todas as suas decisões, todas as suas tarefas. Ele quer levar você a entender que isso aqui tudo é o que Ele quer fazer na sua vida. Eu imagino que Noé, ao chegar ao fim da carreira dele, o barco está quase abrindo a porta, ele deve ter passado à mente 100 anos de construção de uma arca, 100 anos de pregação da justiça, e ele deve ter se lembrado de novo e mais uma vez do sorriso de Deus, no aniversário dele, a porta se abrir. Na verdade é em volta do aniversário dele, mas no aniversário de 601 anos dele, encerra o dilúvio. Deus está dizendo bem claro para nós, Moisés, ao escrever esse texto, está dizendo bem claro, isso é história, tem data, lugar, é com uma família, é com uma pessoa, e dessa forma ele está dizendo para nós, eu quero agir no coração de pessoas, de famílias, eu quero entrar dentro de casas que têm endereço, eu quero lidar com problemas reais, com vidas concretas de pessoas. E essa é a forma que eu quero concluir hoje, meus irmãos. Gênesis 8 e Gênesis 9 é uma carta de amor que Deus está escrevendo para seu filho Noé e sua família. É uma carta de amor. Se a gente lê de outra forma esse texto, a gente pode pegar caminhos errôneos, vão levar a gente em resultados diferentes. É uma carta de amor, Deus dizendo, eu cuido, eu protejo, eu salvo aqueles que são meus. Mas, de novo, essa carta de amor, por mais importante que ela seja, ela está apontando para uma outra carta de amor, muito maior, uma carta de amor que vai ser lida pela eternidade. O sangue de Cristo Jesus descendo da cruz e lavando todo o pecado de dentro de nós. O sangue de Cristo Jesus purificando todas as nossas agendas, todos os nossos pensamentos. O sangue de Cristo Jesus, passo a passo, tirando a nossa vida da lama que a gente estava antes e levando a gente à imitação dele mesmo, de Cristo Jesus. O sangue de Cristo Jesus que vai nos proteger de todo mal e do maligno. Essa é a carta de amor que Deus escreve para nós. Quantas pessoas querem se emocionar na hora das músicas? Quantas pessoas querem se emocionar na hora do culto? Quantas pessoas ficam esperando que o pastor, o pregador, fale alguma coisa de impacto, que ela lembre ali e a gente pode subir para o Instagram? Isso tudo é supérfluo, é pequeno, é superficial. O que Deus quer que a gente entenda é a profundidade do que Ele quer com a gente agora. Ele escreveu uma carta de amor, dizendo que quer você com Ele. Não tem frase de efeito que consiga assimilar isso. Não tem construção
de Instagram, de mídia, não tem uma música inteira que a gente possa fazer que possa descrever isso. Não tem um sermão que a gente possa, de alguma forma, escrever com detalhes o que é que Deus está propondo para nós na cruz. É tão maior do que as nossas palavras podem descrever, é tão maior do que os nossos sentimentos podem caber, é tão maior do que qualquer história nossa possa compreender. O que Deus quer para nós é derramar em nossos corações e nossas mentes a plena convicção de que é um pacto de sangue que Ele fez e Ele quer agora trazer a gente para perto dEle. Aqueles que ainda não estão com Ele. E aqueles que já estão com Ele, Ele quer destruir toda noção equivocada que ainda não foi destruída. Deus não quer que você faça um pacto com a Igreja Batista Calvário, ou qual que seja a igreja. Não é isso. A história do Evangelho é tão maior do que isso. Deus não quer que você faça um pacto com os evangélicos do Brasil, ou com qualquer que seja a agência missionária, ou organização, ou projeto social. Deus não quer que você faça um pacto de ser uma pessoa boazinha. Não é isso. Não é essa a resposta do Evangelho. Deus não quer que você simplesmente seja uma pessoa melhor. Não é essa a resposta do Evangelho. A mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho é que Ele já pagou todo o preço, e que agora eu tenho só que me render diante dele e preparar os meus olhos pela fé para ver o sorriso dele, mesmo enquanto as nuvens escuras estão sobre mim e eu não consigo ver do lado de lá o sol quente, brilhante do sorriso da face de Deus. Queridos, louvado seja o nome de Jesus, louvado seja o nome do nosso Deus, que Ele não depende de pregadores, Ele usa pregadores. Ele não depende da igreja, Ele usa a igreja. Que não depende de ninguém, Ele usa pessoas. Louvado seja o nome do nosso Deus, porque nele nós temos a aliança que Deus tem para as nossas vidas. Acesso à presença de Deus. Resolução não de simplesmente problemas, mas do problema que nós carregamos. O afastamento de Deus. Em Cristo nós somos trazidos para próximo dele novamente. Assim como Noé foi abraçado pelo amor de Deus através daquela arca, nós somos abraçados pela presença do Espírito Santo que nos leva à conversão e à vida nova em Cristo Jesus. Fique em pé comigo. Eu sei que há pessoas passando por dificuldades bastante profundas nesse momento. E nós já oramos em 2 momentos por isso. Mas eu queria colocar diante de você agora se Deus tem falado a partir de hoje, semana passada, sobre aliança. Veja, o ano não acabou. Ainda falta alguns dias para acabar o ano. Renove a sua aliança com Deus hoje. Os vícios que você carrega, coloca diante dele, Senhor, eu não quero mais esses vícios na minha vida. Os pensamentos errados, sujos que você carrega. A impressão de que você se basta, a impressão de que você é bom demais e que Deus tem mais é que aceitar você porque você é bonzinho. Isso é pecado, é injustiça feia diante de Deus. Então, se há alguma coisa que você quer entregar diante de Deus hoje, talvez simplesmente porque o seu coração não está com aquela compreensão, convicção do amor dele por você. Então, coloque agora diante dele e fala, Senhor, eu quero renovar a minha aliança contigo. Se você nunca fez uma aliança com Jesus, e a aliança com Jesus é, Senhor Jesus, a minha vida pertence ao Senhor e a ninguém mais. Eu não vou me bastar, eu não vou procurar ídolos, eu não vou procurar igreja, eu vou procurar o Senhor Jesus como meu único e suficiente Salvador. Então, se você nunca fez aliança com Ele, faça hoje. Pelos séculos, pelos milênios, Ele está dizendo, eu quero uma aliança com você. Eu vou orar agora. Se você quiser renovar a sua aliança com Deus, se você quiser fazer a sua aliança a primeira vez, venha aqui na frente agora. Eu quero orar especificamente pela sua vida. Venha aqui na frente, eu quero orar por você. Fala, Senhor, eu quero renovar a minha aliança contigo. Eu quero que o Senhor estabeleça a fé que eu não tenho, a alegria que eu preciso. Que o Senhor traga no meu coração a convicção do Teu Espírito de que eu sou filho do Senhor.
Se você quer renovar a sua aliança, venha até aqui à frente. Nós vamos orar por você. E saia daqui de hoje, do culto, falando: Senhor, não quero mais as coisas que me afastam da aliança contigo. Eu quero só o Senhor como a minha vida, como meu dono, como meu Senhor, como meu amado. Vamos orar, meus irmãos? Estenda suas mãos para cá. Senhor Deus, nós clamamos agora, Pai, que o Senhor venha ouvir a oração dessas pessoas, em especial que estão aqui na frente, ó Pai, que estão entregando uma vez mais, talvez é a primeira vez, a vida delas numa aliança a Ti. Deus, que o Senhor possa fazer aquilo que o Senhor prometeu lá atrás, várias vezes, mas acima de tudo na cruz de Cristo. Que o Senhor possa derramar o sangue de Cristo Jesus, aliança uma vez mais no coração e na vida dessas pessoas e limpar de todo o mal, de toda tristeza, de toda angústia. Que só abra, Senhor Deus, na mente deles a esperança, a certeza da Tua presença, a convicção de que o Senhor os ama, de que o Senhor os protege, de que a aliança guarda eles para a eternidade, encaminha eles para diante da Tua presença. Senhor Deus, restaura a aliança no coração de todos esses que vieram à frente, Senhor Deus. Ó Deus, há problemas, há dificuldades específicas que alguns deles estão passando, talvez todos. E eu coloco diante de Ti, que o Senhor possa intervir ainda hoje, ainda essa semana, e que eles possam perceber como a Tua aliança nos traz a convicção da Tua presença, do Teu amor, da Tua graça e da Tua misericórdia. Louvado seja o Teu nome, louvado seja o Teu nome, Senhor Jesus. Em Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Podeis sentar, meus irmãos. Deus abençoe vocês. Todos que quiserem conversar com a gente depois, eu queria que vocês sintam à vontade para nos procurar. Nós não queremos que ninguém entenda aqui na igreja que a nossa tarefa principal, ou pelo menos única, é pregar. Não é. A gente quer participar da sua vida, orar com você. A gente é muito pequeno, não somos nós que vamos mudar a vida de vocês. Os pastores que estão aqui, não somos nós. Mas nós sim fomos chamados para cuidar da vida de vocês. E temos prazer nisso. Eu tenho prazer de quando o poder de Deus opera a transformação na vida de pessoas.